Eu sou como Jesus. Ei, ei. Eu sou como Jesus, firme nas promessas, andando sobre as águas, como Pedro, olhando para ele. Eu sou como Jesus, firme nas promessas, andando sobre as águas. Não vejo nenhum vento, olho para ele. Eu sou como Jesus. Ei, ei. Quando as ondas batem no barco e os ventos de engano sopram contra mim, eu sou como Jesus. Ei, ei. Eu sou como Jesus. Quando as ondas batem no barco, quando as ondas batem no barco e os ventos de engano sopram contra mim, eu sou como Jesus. Ei, eu sou como Jesus. És o caminho, tu és a vida, és a verdade que me leva ao Pai. O Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Filho de Deus, Elohim Adonai. És o caminho, tu és a vida, és a verdade que me leva ao Pai. O Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Filho de Deus, Elohim Adonai. Sou como Jesus, sou como, eu sou como Jesus, sou como Jesus, eu sou como Jesus, sou como Jesus, sou como Jesus, eu sou como Jesus. Tomo meu cálice, carrego a minha cruz. Eu sou como Jesus. Oh, eu sou como Jesus. Eu tomo meu cálice. Eu sou como Jesus. Firme nas promessas. Eu sou como Jesus, amado como Jesus. Eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus. És o caminho, tu és a vida, és a verdade que me leva ao Pai. O Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Filho de Deus, Elohim Adonai. És o caminho, tu és a vida, és a verdade que me leva ao Pai. O Cordeiro de Deus, Príncipe da Paz, Filho de Deus, Elohim Adonai. Sou como Jesus, sou como Jesus, sou como Jesus. Oh, oh, oh. Sou como Jesus, sou como Jesus, sou como Jesus, eu sou como Jesus. Tomo meu cálice, carrego a minha cruz.
sou como Jesus. Ei, ei. Sou como Jesus, amado como Filho de Deus. Eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus, aquele que faz o que o Pai clama. Eu sou como Jesus. Ei, ei. Realmente, que possamos ser achados em Ti, porque é nosso desejo ser como Tu, Senhor. Que nessa tarde, onde houver um coração que Te busca, que deseje ser como Tu, Senhor, que arda no interior dele as palavras que ouvir, pois Tu dissestes que a Tua palavra na nossa boca seria como fogo e arderia o coração daqueles que Te ouvirem, Senhor. Nessa tarde nós Te damos graças, Te glorificamos, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Igreja em Casa. A Igreja em Casa, onde nos debruçamos sobre a palavra do Senhor. E nessa tarde eu tenho a certeza que grandes coisas o Senhor tem para falar consigo. Incline os seus ouvidos, permita que Ele se derrame ao seu coração e seja participante, pois certamente há espaço para mais um. Joana, muito obrigada. Ludmila, boa tarde. Boa tarde. Pastor Mauro, boa tarde. Muito bem-vindo. Glória a Deus, amém e amém. Obrigado por esse momento de adoração e acredito que terá um grande programa, um grande momento. Vamos ver o que está no menu de hoje. Né? Glória a Deus, vamos embora. O menu de hoje começa com uma pergunta. A igreja em casa tem que ter comida. Amém. Não, Certamente. torresmo. Amém. O cabrito. Glória a Deus, vamos embora. Pastor Mauro, como referia sobre o menu, no menu de hoje temos uma primeira pergunta que é relacionada a certos relatórios que muitas das vezes nós ouvimos e não atentamos para o que está realmente a ser dito. E a pergunta é: como podemos atingir a estatura de um varão perfeito, não mais meninos levados por toda a sorte de doutrina, mas antes entendendo qual seja a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor? Não mais meninos, mas compreender a boa e agradável vontade. Amém? Amém. Na verdade, pastor, não vai ser só uma pergunta. Eu passei a semana toda a pensar em mil e uma coisa disso. Quando chegar ao live, vou bombardear. Amém. Mas sobre essa questão, como compreender a boa e a perfeita vontade do Senhor, eu tenho sim algumas questões em torno disso. Isto com base em algumas situações que eu vivenciei, em que eu tive a conversar com algumas pessoas que identificaram-se como cristãos. Mas uma coisa que chamou muito a atenção, a falta da essência, que é o Espírito Santo. Eu tive a pensar de como muitas das vezes nós, como cristãos, alegamos aquele é ou deixa de ser, ou faz parte do corpo de Cristo ou deixa de ser, por aquilo que a pessoa fala e não pelo testemunho do Espírito Santo. Até um dos versos que eu tive a meditar durante esse tempo todo era sobre: recebereis o poder que virá, recebereis poder e serás minha testemunha, a vir sobre vós o Espírito Santo. E eu tive a pensar, realmente uma das qualificações para que nós digamos que somos ou não cristãos é o Espírito Santo sobre nós. Então, como nós podemos dizer que aquele é cristão quando nem sequer ele crê no Espírito Santo? Então, eu queria que o pastor aprofundasse e nos levasse no entendimento e removesse isso, porque está muito entranhado no corpo de Cristo, onde nós dizemos que vamos dizer uma religião que diz mesmo que não existe Espírito Santo. Vamos dizer os testemunhas de Jeová, que são cristãos, mas não creem no Espírito Santo. Então, como podemos realmente compreender a boa e perfeita vontade do Senhor se nós não temos o entendimento, os fundamentos como igreja? Amém? Glória a Deus.
perguntas bastante importantes que nós precisamos de compreender, precisamos, Ilona, de crescer. Por isso é que nós temos a igreja em casa. Eu gostaria de primariamente dar uma olhada no que a Bíblia diz e depois irmos encaixando estas perguntas, as realidades que nós temos a observar aí nessas perguntas. Não que eu estivesse a hesitar, mas são assuntos muito delicados e às vezes não desafiados em torno de décadas, se não séculos, que propõe a questão de estar muito enraizado nas pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz que nós não temos o espírito do mundo, que nos revela assuntos do mundo, distante de Deus, mas temos antes o espírito de Cristo, ou o espírito de Deus, nós em Cristo, para nos revelar aquilo que nos é gratuitamente otorgado. Sem ou pelo Espírito Santo nós conhecemos essas coisas, mas já chamou-vos a atenção sobre pessoas não sendo cheias do Espírito Santo, não são nascidas de novo, mas elas têm uma opinião muito forte sobre os assuntos espirituais, e isso é o que nos pode iludir. O mundo é espiritual. O mundo é espiritual. E nós precisamos entender que seres espirituais caídos, distantes, destituídos da glória de Deus. Nós não podemos, e que é infelizmente o ponto de partida, que nós abordamos a necessidade de ir ao Evangelho sem compreender o porquê que fomos pregar o Evangelho. Então, uns pregam o Evangelho de acordo com as necessidades sociais, pessoais, não é? São pessoais, mas na ordem socioeconômica, afetiva ou emocional das pessoas. Então, a pergunta que muitos querem responder na pregação do Evangelho, se acha que se é digno de chamar pregação ou convites para virem à igreja. As perguntas que eles querem responder, as questões que eles abordam, não é a razão da nossa fé, mas é tentar explicar isto e aquilo que sucede na vida das pessoas. Então nós vemos isso nas Escrituras de Jesus, ao perguntarem-lhe, mestre, é pecado dele ou pecado dos pais? Por que razão ele tem essa situação? E Jesus disse, nenhuma das duas, mas antes isso é para a glória de Deus. Então nós temos que entender o porquê da nossa fé, o porquê que pregamos, a mensagem que pregamos, para não incorrermos nos erros de irmos pensando que, como Marta, somos chamados a fazer todas as coisas. Mas uma só nos é pedida, Maria escolheu, em casa, na igreja, ouvir a palavra que lhe alimentava, que lhe nutria, no entendimento das coisas do reino, e assim, à medida que ela foi cheia da palavra, a luz começou a expulsar as trevas no entendimento. Então, o grande ponto está aqui. A questão do entendimento da palavra versus aquilo que as pessoas assumem de ser de Deus e até ser mesmo algo espiritual. É um termo hoje que a gente ouve muito falar da inclusividade e do respeito na diferença de crenças. Uma coisa é não agredir a tua crença, outra coisa é concordar com erro ou concordar com algo que contraria a verdade do Evangelho. Amém. Amém? Então, uma das características do cristianismo é que somos perseguidos, fomos torturados, aprisionados, caluniados, difamados, mas nós não somos um povo que, pela instrução do nosso Senhor, retaliamos. Antes aprendemos que quando
Batem na direita, oferecemos a esquerda. Eles pedem para ir 1 milha, nós vamos 2. Amém. Ok? Diagoneto é alguém que escreveu uma carta em resposta a perguntarem-lhe sobre o povo cristão. Uma das coisas que ele disse, não é um povo qualquer, não é um povo diferente. Obedecemos as leis do país, vivemos na sociedade, só que a nossa causa aqui é o nome de Jesus. Amém. Mas entender o nome de Jesus, já sabemos nós que o nome de Jesus não é a última expressão, a expressão final de uma oração. Não é só o tema de um livro. O nome de Jesus no direito é como uma procuração de representação, uma procuração legal, direito legal, de representar Jesus. É o nome dado aos homens para a salvação. É o nome que Satanás teme. É o nome que produziu a reconciliação. O nome de Jesus engloba nele toda a divindade, quer a criação, quer a restauração da criação e quer o poder dos mundos vindouros. Ou seja, está tudo. A Bíblia diz que agradou a Deus convergir todas as coisas em Cristo. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Quer nesta dispensação, quer na dispensação que está por vir. Luda, eu iria pedir que nós pudéssemos ler, se alguém, Atos 19. E eu queria começar aqui assim. Eu vou pedir Atos 19 e eu Ana Atos capítulo 2 e vamos nesses 2 pontos. Eu queria falar para vocês que o desvio doutrinário deu lugar a muitas lacunas e pressupostos. Ou seja, não quero usar aqui uma linguagem muito pesada, muito técnica, mas o que acontece? A ausência de ensino dá lugar ou dá vazão a mentiras vistas como de Deus. Então, qualquer pessoa hoje chegue e diga que Deus lhe disse, Deus falou com ele, quase que intocável, porque a linguagem do mundo que temos que aceitar, não podemos rejeitar, são só vocês que sabem, por exemplo, ou são vocês os únicos, faz com que nós não possamos ser um povo que tenha evidências. Mas o mundo que nós falamos esse também é um mundo científico, que não se move sem evidências. Então, a proposta do mundo é de que tu possas falar no abstrato, e desprezam, dizem eles, porque a tua ideia é abstrata, sem provas palpáveis. Logo, a mente científica te diz que tens evidências e disso e aquilo. Tu não tens muitas das evidências, muitas ciências são teóricas, são hipóteses. Então, o que é que eu quero dizer contigo, para ti nesse sentido? A igreja ela é histórica, no sentido de que não vem de ontem, ela tem um percurso, desde as escrituras anunciadas, a lei e os profetas, sobre o que estava por vir, o que veio dividir o tempo antes, depois de Cristo e até os dias de hoje. E à medida que vamos vendo cumprir-se profecias, à medida que os tempos e as épocas vão mudando. Então, sentados nas escrituras, vamos ver que as escrituras são atualizadas, aptas para ensino, para exortação, para redarguir e, acima de tudo, dar sabedoria num mundo dito científico. Okay? Por quê? Porque a palavra de Deus ela revela pensamentos ocultos no coração do homem. Faz-nos entender as motivações do coração do homem. A palavra de Deus não é só tópico da a conversa religiosa na igreja em casa. Não. Sabemos que pela fé Deus criou o mundo pela palavra. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja pela palavra. Mas a Bíblia diz em Salmos 118, a pedra que os edificadores rejeitaram, o modelo que eles rejeitaram, é este que Deus usa. Então nós temos homens a construírem sem Deus e homens ou o modelo que Deus aponta.
Então eles apontaram para Moisés e para Elias com grande espanto. Uau, mestre, bom estarmos aqui. Mas o Senhor vem e eleva-lhes, dizendo, este é o meu filho, a ele ouçam. O Senhor está a dizer duas coisas. Moisés representa a lei, Elias os profetas. Ambos anunciaram a vinda dele. 2. Quando eles profetizaram sobre ele, era de que ele anunciaria ou mostraria o caminho, e quem não lhe ouvisse seria excluído. Deus não estava a desprezar Moisés nem Elias, mas estava a dizer o cumprimento, a maturidade do ministério de Moisés e de Elias era realmente apontar para este dia, o dia de Cristo, o qual ele disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Então, aqui, só até aqui nós estamos a fazer uma apreciação das Escrituras, entendendo a razão da nossa fé. Amém? Esse é um ponto. Okay? Porque muitas das vezes, quando se fala das Escrituras, não, esse é um livro escrito por homens. Todos os livros e jornais atuais, fofocas inclusive, são escritas por homens, mas que eles, os científicos, acreditam. Então, são argumentos que tentam te dissuadir de tu te agarrar na palavra. Logo, a maior parte dos cristãos que tu vais ouvindo não tem raízes na palavra, não tem profundidade e tem uma mente fraca. Porque se nós abordarmos as pessoas na base do contexto deles, socioeconômico e tudo mais, é exatamente isso que nós vamos produzir. Então, infelizmente, o que está escrito, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que sabe manusear bem as Escrituras, hoje talvez já não pareça ser um requisito para estarmos na igreja, em casa, servirmos. Então, Marta era aquela mulher, e aqui nós estamos mais à vontade e podemos relaxadamente interagir, mas Marta era aquela mulher que é disponível para fazer tudo. Dentro da igreja, às vezes temos um faz tudo. Uau, esse irmão, essa irmã, muito disponível. Mas o Senhor não te pediu isso. A Bíblia diz que Deus pede obediência e não sacrifício. Então, há um ponto também que eu gostaria somente de abrir aqui, na vertente de Marta e Maria. Marta escolheu fazer muitas das coisas, mas ela estava a fazer não em conformidade à vontade do Senhor. Logo, grande esse mistério. Cristo e a igreja comparado o homem e a mulher. Ok? O homem e a mulher. Uma das razões que se fala muito do divórcio hoje. Por quê? Uma das razões que se fala muito do divórcio. Por quê? Porque há uma espécie de quem vai dominar quem. Então hoje, direitos iguais, uma agenda mais sofisticada, mais avançada, não quer dizer que seja certa. Sou mais avançada. No sentido de que é dito, mas tens um ponto de partida. Então, esse mais avançado saiu do fundamento ou avançou mesmo? Depois sei que já decidi aí. Mas o ponto todo é que qual seria o mistério? Em que a Bíblia diz que sem fé, que vem da palavra, ouvir a palavra apontando para Marta, é impossível agradar a Deus. Se um homem e uma mulher têm uma relação que eles pretendem carregar a eternidade, tens duas formas de fazer. Debaixo do jugo da lei, que tu vives casado e pela lei não podes te divorciar, e é só isso que faz com que tu não te afastes. Ou a mulher, nesse caso, a igreja, Cristo, o marido, nesse caso, analogia, em que um senta para ouvir atentamente o outro. Há um perigo muito grande você deixar alguém a falar contigo e você dar as costas. E assim sendo, Jesus estava a falar e Marta dava-lhe as costas. E quando ela se lembrasse de Jesus, era só para implicar com a irmã. A oração de Marta foi: Mestre, ela não está fazendo nada. Muitos pessoas dentro da igreja acham que o que o Senhor pede deles é fazer muita coisa. Mas em vão trabalha o homem se não for o Senhor edificar. Então, isso é muito importante, porque os requisitos para a obra do ministério: não seja neófito. Para não ser neófito, tem que ser instruído aos pés de alguém. Para não ser neófito,
tem que ser experimentado. Para ser experimentado, ele tem que se sujeitar para não acreditar no ridículo de que esteja a ser desprezado, que esteja a ser combatido. Nós sabemos que Saul combateu realmente Davi, mas Davi sabia que ele estava a ser, por Deus, experimentado. Amém? Ele estava a ser experimentado. Então, Davi nunca se exaltou. Senão ele podia ter dito, não, eu fui por Deus ungido, meu chamado, Saul é que está a se opor, então tenho que acabar com essa resistência e lidar com Saul. Mas ele não fez isso. Então, quando o homem lhe disse, mestre, Davi, matamos o teu inimigo, o que a Bíblia diz que Davi perguntou como te atreves a tocar no ungido do Senhor. Amém? Um que pensou que fosse ter vantagem a anunciar, e nem foi ele que matou Davi, né? Ele só quis usar aquilo como uma forma de ganhar prestígio, vantagem. E assim, muitas das vezes, o que fazemos dentro da igreja, como Marta, é só ganhar prestígio. Mas ele não vai ganhar prestígio, porque não foi isso que o Senhor pediu. Então, uma das coisas que nós falávamos era que Davi, amém, era, na realidade, um homem até imoral nas suas condutas. Saul não. E que se fôssemos os dias de hoje a tentar para que pastor nós iríamos aceitar ouvir, nós provavelmente aceitaríamos o pastor Saul, né? Não o pastor Mauro. Okay? Vamos colocar nesse contexto porque a Bíblia diz que ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Né? E se alguém vai se gloriar, glorie-se na sua fraqueza, glorie-se no Senhor. Amém? Amém. E não ser alguém que diz que o seu próprio braço lhe trouxe aqui. Então, o grande ponto está onde? Onde é que há necessidade do Espírito Santo vir quando eu me exalto a mim mesmo? Que necessidade temos do Espírito Santo? Qual a compreensão que temos do papel do Espírito Santo? Quando, na realidade, a tua ética, a tua moral é que faz de ti um bom cristão. Então, não precisas. Então, o Espírito Santo é relegado a um papel nem já terciário, quase que nulo. Por quê? Porque é pelo Espírito Santo que a fé vem de ouvir a palavra. É pelo Espírito Santo que conheces as verdades sobre Jesus. É pelo Espírito Santo que te tornas agradável a Deus. Então, Marta sentava-se para ouvir a palavra pelo Espírito, para lhe fazer compreender aquilo que era a graça que se manifestou. Logo, nós vemos um povo a fazer muita coisa, mas não a crescer nessa graça. Então, nós celebramos catedrais, monumentos históricos, ok? Mas o único templo que Deus escolheu habitar é um homem e uma mulher cuja palavra de Deus habita superabundantemente. Amém. E que a palavra se faça carne para que a glória, o Espírito de glória, seja visto nele. Então, não é considerado blasfémia, mas é um insulto para a obra de Cristo na cruz, o papel do Espírito Santo. Nós temos maior ênfase no edifício do que nos templos que Deus habita. Então nós cuidamos cuidadosamente, garantir que as regras, as leis de segurança, a construção, a manutenção dos nossos edifícios sejam muito bem calculadas para estar em conformidade com a lei, mas nós não queremos saber de que o crente, supostamente, o crente, eu digo suposto porque garantir que ele é mesmo cristão, né? Mas nós fazemos atabalhoadamente. Mas o Senhor não habita nos blocos, mas naquela pessoa. Então, existem mensagens que são curtas ou encurtadas demais, não se tornam aptas para resgatar alguém. Mensagens que nunca te levam à convicção do pecado. Logo, se eu não tenho convicção do pecado, eu vou ter convicção de quê mais? A minha ótica é que predomina. Então, muitas das vezes nós vemos pessoas a falarem coisas, até no púlpito. Ele está a dizer algo aqui, mas a Bíblia diz não digas isso. Ele está a cantar aqui algo, mas a Bíblia diz não digas isso. Então, nós estamos a ver uma tendência de se assumir a possibilidade de ser cristão
sem as Escrituras. Então, havia há dias um vídeo que nós falávamos de alguém que perguntou a uma senhora, uma jovem, eu assumo que tu não és cristão. O que é que ele estava a dizer que ele assume? Será que ele estava a julgá-la? Não. Por que é que ele estava a assumir? Porque ela faz parte de um site que tem a ver com sexualidade ou imoralidade sexual. E ela a defender, não, na realidade, até eu sou cristã. E depois ele disse, ok, é muito fácil hoje, todo mundo vai dizer que é cristão. Há quem nasceu na igreja. Mas nós sabemos que se pessoas nascem na igreja é complicado. Depois vamos perguntar se temos licença de maternidade. Isso não, sabe que ninguém nasce na igreja. E o que querem dizer é que são, desde tenra idade, cristãos. Você sabe que não se batiza crianças, porque o batismo é consciente, afirmação pública de que negas o pecado e é sepultado com Cristo, para a esperança da ressurreição com Ele. Então, isso não é possível. 2. Depois tu tens... ela diz, na realidade, eu sou cristã. E pergunta, e por causa mesmo desse ponto, para desbaratar já uma generalização ou um cristianismo por nominalismo, então ele pergunta, tu acreditas na Bíblia? Ela disse, não. Então, isso te diz tudo. Diz tudo, que se estávamos a falar do Espírito Santo, não é? Como é que hoje, a que ponto chegamos? A possibilidade de ter cristãos não introduzidos pelo Espírito Santo, logo eles não vão acreditar na palavra. Qual é o papel do Espírito Santo? Ele vos conduzirá à verdade. Minha palavra é a verdade. Então o papel do Espírito Santo é assistir, cooperar com a igreja para apontar a igreja na direção de Jesus. Logo, o papel do Espírito Santo é aí. Então a pergunta é, posso ser cristão sem o Espírito Santo? Não sei. Vamos responder já a seguir essa parte do próximo ponto. Vamos, sim, senhor. Vamos para um breve intervalo. Porém, 2 pontos muito importantes que o pastor referiu, e guarde você aí em casa, porque certamente voltaremos sobre esses pontos, que é a questão de entendermos aquilo que o Senhor nos pede e não sermos como Marta, e o outro é a questão de podermos ser como Jesus. Então, mantenha-se aí, não saia daí. Vamos para um curto intervalo. Siga as nossas redes sociais, nosso website www.artefé.org. No nosso website, baixe o aplicativo, seja participante, siga-nos no Instagram, no Facebook. Certamente grandes coisas o Senhor tem. Amém. O meu orgulho me tirou do Éden, sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O meu orgulho me tirou do Éden, sua bondade colocou o Éden em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebes. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero
quero conhecer Jesus. Quero conhecer, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, achado em ti, Jesus. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ei, o mais belo entre milhares e milhares. Ele é o mais belo, o meu amado. Aleluia. É. Aleluia. Certamente Ele é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Amém e amém. Estamos de volta para a nossa segunda parte. Nós ficamos com uma pergunta muito interessante, em que o pastor perguntava se é possível sermos cristãos sem o Espírito Santo. Porém, antes eu gostava de enfatizar um outro ponto que o pastor referiu e que para mim é muito importante, e gostava que também lá em casa ponderassem sobre isso, que nós somos o templo que o Senhor escolheu habitar. E como muitas das vezes nos preocupamos com as 4 paredes do templo e não atentando para o templo que Ele escolheu habitar, que somos nós. Porém, Ludmila e Joana, gostava de ouvir-vos na pergunta que o pastor deixou-nos no intervalo, se é possível ser cristão sem o Espírito Santo. Começa? Ludmila. Bem, assim que o pastor fez essa pergunta, pastor, eu fui procurar todas as passagens respectivas a isto. Se me permitir, pastor, vamos só ler Atos 19, pode ser? Algo que eu gostaria de pegar em Atos 19. Eu gostaria mesmo de fazermos só uma coisa rápida. A partir deste momento, vamos focar-nos na chave dessa questão, porque eu tenho muito maior prazer em compreender as Escrituras do que compreender os problemas do mundo dentro da igreja. Amém. Não é? Porque o povo perece por falta de entendimento. O povo não sobrevive por compreender os problemas. Não é? Então, é necessário mesmo entendermos essa questão aqui. Por quê? Porque o que se passou, a ideia que se vai passando dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, nós vamos acelerar, avançar e já estarmos como Marta a servir, sem primeiro termos sido instruídos. Eu acredito que isso é uma falta de amor no corpo de Cristo. Porque eu não estou a ser diligente como Priscila e Aquila
tendo visto Apolo, um homem que entendia até as Escrituras, mas não tinha compreendido Cristo. Então é necessário que a gente tenha, mesmo assim, a mão de semear, a palavra na nossa boca, aptos para desejar acrescentar um dom espiritual ao próximo, para que que ele seja edificado e então ele puder atingir, porque o amor edifica. Por isso que eu disse, é uma questão de amor, consciência do amor. Em outras palavras, nós estamos aqui na igreja em casa e eu quero ter comunhão com pessoas maduras. Pessoas imaturas, elas acusam-se, elas acusam outros. Pessoas imaturas nas coisas da Bíblia, na verdade de Cristo, são presas, sentem-se oprimidas, por falta do conhecimento que elas ainda carregam. Elas oprimem outras. Então, muitas das vezes, nós não conseguimos conversar um tópico sem essa pessoa deixar-se levar pela acusação, pelo medo, pela angústia da mente. E muitas das vezes eu não posso ainda corrigir alguém se ele se sentir rejeitado. Mas está na hora de nós começarmos a desenvolver esse entendimento nas Escrituras, né? Podemos ser profundos, porque quando eu quero, pastor Catiano, crescer, quando eu quero crescer, eu venho procurar saber o teu feedback. Amém. Porque eu quero crescer, mas eu só posso fazer isso quando eu entender que eu sou amado e o amor lança fora de mim esse medo. Amém. Então, a comunhão com o Espírito Santo leva a isso. É uma questão de ensino. Quem ensina, ama. Quem não ama, não ensina. Amém? Amém. Glória a Deus. Atos 19, realmente muito interessante essa passagem. Verso 1 diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João Batista, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. Amém? Assim que veio sobre eles o Espírito Santo, passaram de pessoas vazias a pessoas cheias, aptas para edificar. Porque o Espírito de profecia edifica a igreja. Amém. Então não precisa passar 10 anos para se tornar um apto ser trabalhador. A essência está no Espírito de Deus. Agora, aqui nós estamos a ver a terceira viagem missionária de Paulo. E enquanto Apolo estava em Corinto, o que Apolo estava a fazer em Corinto? Não. Paulo passou pelas regiões superiores e chegou a Éfeso. Paulo deixou Apolo em Corinto, mas está em Éfeso. E em Éfeso procurou saber com os discípulos de Apolo: Recebestes vós o Espírito Santo? Não ouvimos sequer que havia o Espírito Santo. Correto? Amém. Mas vamos recuar um bocadinho para entender essa história melhor. Em Atos 18, no 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Qual é a cidade? Alexandria é o Egito. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Amém? Aonde é que ele começou seu ministério aqui em Atos 18, 24? Em Alexandria. Não, Em Éfeso. natural de Alexandria, em Éfeso. Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo, em Corinto, Paulo chegou a Éfeso. Então, Apolo sai de Éfeso, vai a Corinto. E o que Apolo... Nós estamos a ver um Apolo dedicado na pregação do Evangelho. Provavelmente Apolo saiu de Éfeso, entendendo que a necessidade
de também se pregar o evangelho ali. Só que chegou e encontrou outros cristãos maduros. Foi o que aconteceu. Amém? E por sua vez, Paulo viu e constatou a obra de Apolo imatura. Faltando parte da essência. Ok? Vamos assim. E isso é muito interessante, porque aqui nós estamos a ver como uma espada de dois gumes, como a cooperação no ministério. Quer a maturidade para não destruir o fraco na fé, mas instruí-lo, e quer a humildade daquele que até já serve, mas ainda não tem bases. Amém. E não se exalta com orgulho, porque eu já faço, mas antes desejando, como Paulo disse, né? Não que eu já tenha atingido, mas procuro prosseguir para o alvo. Amém. Muito interessante isso. Então, isso é para encorajar-vos em casa, aqueles que nos ouvem, independentemente de, Paulo disse em Filipenses, cada um ande segundo o que já atingiu. Haja em vós é um desejo de atingir o alvo, prosseguir para o alvo. Logo, há coisas que já atingiste, mas há coisas que o Senhor ainda está a trabalhar em ti. Mas entendemos também nessa passagem que isso é um pressuposto básico, não algo que vem com o tempo. Então, vamos olhar rapidamente aqui no verso 25. Caminho do Senhor, ele era instruído. Amém? No caminho do Senhor ele era instruído. Fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente. Não era alguém ocioso. E às vezes nós vemos a diligência de alguém e podemos não ver as lacunas. Marta era diligente, mas tinha uma lacuna. Não entendeu que era primeiro começando na palavra, para depois, em função da palavra, poder fazer. Amém. Em vão trabalho o homem, se não for esse a edificar na palavra, né? Então depois diz assim, instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então o que é que Apolo estava a fazer? Apolo estava a dar continuidade ao ministério de João Batista. Qual era o ministério de João Batista? Ele, diligente, amém? Então vamos rapidamente, qual era o ministério de João Batista? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém? Verso 17. Lucas 1, verso 17. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de os preparar ao Senhor, um povo bem disposto. Paulo encontrou realmente um povo bem disposto. Não encontrou um povo orgulhoso, mas um povo que tinha sede de mais. Ou não sabíamos que tinha isso, ou tem mais. E eles não resistiram ao ministério de Paulo. Não, o nosso pastor já nos disse. Não, eles receberam mais. Amém? Outro ponto. Eles não consideravam a igreja deles como sua pertença. Antes, um veio para complementar, e Coríntios diz isso, vocês são carnais. Quando uns dizem, eu sou de Apolo, ou de Cefas, Pedro, ou de Paulo. Somos antes do que cooperadores, um semeia, outro planta, outro, e o Espírito Santo é que dá o crescimento. Então nós temos que entender a multiforme sabedoria de Deus nesse aspecto, na face da igreja. E aqui assim, nós vemos nesse aspecto, amém? É necessário prestar atenção, glória a Deus, que Lucas capítulo 1, ele diz que Apolo, ele te descreve mais ou menos o que Apolo estava a fazer, mas é o ministério de João Batista. Foi o que ele explicou, semeou neles, ou anunciou para eles somente o batismo de João. Um povo que estava à espera de algo que ainda estava por vir. Mas eles dizem, olha, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Mas verso 26 aqui diz, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo. Essa parte o levaram consigo, uau. Porque nós estaríamos só a olhar distraidamente, sem prestar atenção, amém? Ao facto de que
Apolo estava a pregar, mas ele não estava a pregar aquilo que era tudo necessário para pregar. E nesse aspecto, Apolo, diligentemente, na sua diligência, tu poderias não te aperceber. Por exemplo, quando tu és formado teologicamente e ouves alguém pregar, às vezes é complicado, se não fores humilde. Já não consegues ouvir. Tanta lacuna. Ele disse isso, mas falou aquilo. Então, parte do problema aqui é exatamente isso. A pastora Catiana perguntou. Depois eu vou querer voltar a essas perguntas iniciais. Parte do problema é esse. Por quê? Porque nós falamos com muitas lacunas. Ou não temos um mestre maduro para dizer vem cá, porque o maduro não vai te matar, vai edificar em cima para cobrir as lacunas. Amém? Ele não vai te destratar porque ainda não és o que vais ser. Mas também, se calhar, às vezes, a questão em si está ou reside no ponto de sujeitar-me para ser instruído, para que eu possa atingir essa maturidade. Então, nós vemos aqui em Atos 18 e Atos 19, em que Priscila e Aquila o levaram consigo. Vamos dizer assim, levaram-o debaixo das suas asas. Colocaram-no debaixo dessa cobertura. É muito. Uau! Glória a Deus por isso. Por quê? Porque isso, se calhar, é o grito da igreja hoje. Líderes imaturos não aceitam ser levados debaixo das asas de ninguém. Competem hoje. Em vez de entender, não falamos só líderes, até cristãos. Leu Gênesis, o título, e então ele já é. Ao invés de deixar ser levado para ser instruído até ele atingir a maturidade de acordo com o chamado dele. Priscila e Aquila tentaram dizer, uau, olha a diligência dele, uau. Mas eles eram tão enraizados em Cristo que deram conta que faltava a essência deles. Amém. E líderes maduros vão dar conta disso. Houve um homem que disse para alguém que pregou, boa pregação, porém vem, pediu-lhe, dá-me o teu sapato. E quando ele pegou no sapato, ele orou, disse, toma. Calçando, ele deu conta que o sapato não entrava. O sapato encolheu. Disse, como assim? Ele disse, dá-me o sapato. Soprou sobre o sapato. Põe. E o sapato entrou. Ele disse, boa pregação. Mas existe um poder maior. Amém. E é isso que nós temos que entender. Enquanto não entendemos essa maturidade e diligência em Cristo, vamos ter boas pregações. E não entender que existe ou existindo um poder maior, a igreja fica raquítica, deformada, ao invés de atingir a sua plenitude em Cristo. Então, declararam-lhe, diz assim, mais pontualmente o caminho de Deus. Até então era chamado o caminho de Deus sobre cristianismo. Ok? Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Agora a mensagem dele está completa. Não é só o João Batista. Agora é que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? O ungido, o que vinha, o que tinha o depósito do Espírito. Amém. Quando ele pregou, ele não tinha esse entendimento. Os apóstolos, os discípulos dele disseram, não sabíamos sequer que havia esse depósito do Espírito Santo. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, impondo-lhes as mãos, agora o que estava sobre ele era o Espírito de Cristo para o testemunho de Cristo. E quando lhes impôs as mãos, começaram a profetizar e eles começaram a declarar o quê? O Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Sem o Espírito de Deus, não poderás ter essa testemunha. Amém. Atos 1:8, receberás poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e serás testemunha. Disseste no início sobre testemunhas de Jeová não crerem no Espírito Santo, chamar até uma força ativa. Se você não tem a evidência do testemunho, você é uma falsa testemunha. Amém? É uma falsa testemunha, porque você só pode ser testemunha, você não pode ser testemunha do que você não viu. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais entrou no coração do homem. 1 Coríntios 2:9.
Mas no verso 10, o que Deus tem reservado para o homem, pelo Espírito de Deus, que penetra, que vasculha as profundezas de Deus, extrai as profundezas de Deus e nos revela. O que está escrito em Provérbios, verso 20? Provérbios, verso 20, diz exatamente isso sobre as profundezas. Repare bem o que é que ele fala sobre o papel, a importância de você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Provérbios, e nós terminamos já aqui também, nesse ponto. Provérbios, verso 20. Eu acredito, eu espero ter respondido a vossas questões. Não sei, respondi. Glória a Deus. Verso 20, capítulo 20, verso 5. Como águas profundas. Ei, irmãos, as águas profundas é o coração de Deus. Como águas profundas é o conselho do coração do homem. Mas o inteligente é aquele que sabe tirar para fora. No livro de Isaías fala sobre Jesus. Que sobre ele repousaria o espírito de inteligência, sabedoria, temor ao Senhor. Amém. Repare bem, o Espírito de Deus, 1 Coríntios 2, para não te confundir, verso 10, penetra as profundezas do coração de Deus e extrai. O que é que ele extrai? O que o teu olho não viu, o que o teu ouvido não ouviu, o que nunca entrou no teu coração. Aleluia. E ele pega assim, filha, vê, vou te mostrar. Amém. Isso nós chamamos sonhos ou visões. O que é isso? É a comunicação, é a linguagem do Espírito. Faz isso contigo. Ele não diz, olha no teu pecado, esse é o espírito do mundo. Olha o que eu vou fazer contigo. Mas Deus, eu não acredita em mim, mas eu creio em ti. Amém. Amém. Esse é o papel do Espírito Santo. Se quer chamar força ativa, força não fala, força não ouve, força não sente, e a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Amém? Amém. Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, senta. Quem tem ouvidos, só se levanta em função do que ele ouviu. Amém? Amém. O maior prazer de alguém que conhece Deus é sentar aos pés dele. E o Senhor Jesus disse, Senhor, Pai, restitui-me aquela comunhão que eu tinha contigo desde o início. Para fazer o quê? Se assentar à direita do Pai. Amém. Nós devemos estar em consciência disso e levantarmos-nos guiados pelo Espírito em obediência. Não podemos ser regenerados pelo Espírito. Perdão, não podemos sem o Espírito ser regenerados. 2, não podemos atingir maturidade sem o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Isso é, acredito que vamos ter muitas outras oportunidades, mas desde já te deixar com esse ponto, mergulha nas coisas do Espírito. Como mergulhar nas coisas do Espírito? João 6,63. As palavras que vos falo são Espírito e vida. Amém. Amém. Obrigado por esse me receberem. Muito na vossa obrigada, casa. Pastor Mauro. Amém. Preguem o Evangelho para a vossa comunidade. Amém. Amém. Orem para que o Senhor vos mostre quem é aquela pessoa que está pronta para ser colhida. Amém. Quem é a pessoa com quem Deus está a falar. Evangelismo profético. Evangelismo pelo Espírito. Amém. Certamente vais bater na porta certa. Aquela que vai abrir. Amém? Amém. Aleluia. Muito obrigada, Amém. Pastor Mauro. Você aí em casa tem a expectativa. No seu lugar, eu teria a expectativa do programa às 19 horas. A palavra de Deus na minha boca. Grandes coisas o Senhor vai falar. Tenha expectativa para o programa da manhã às 15 horas. A palavra de Deus na minha boca às 18 horas, não às 19. Mas tenha expectativa, pois certamente o Senhor continuará a liberar mais dele. E receba somente. Espírito, Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito.